Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui vai ser uma apresentação da matéria de sistemas distribuídos. É a primeira apresentação. A gente vai apresentar sobre determinados tópicos aqui, né? Então, essa é a primeira apresentação da matéria de sistemas distribuídos, né? Vão ser três. E aqui tem um sumário que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo, né? A definição do sistema distribuído, a questão do estado compartilhado, a questão de casualidade, o teorema CAP e a sincronização de tempo. Então, assim, vamos começar. A definição do sistema distribuído. Basicamente, você define o sistema distribuído como um sistema com múltiplos componentes, múltiplas máquinas, localizadas fisicamente em diferentes locais, e você utiliza essas diferentes máquinas para você realizar. Você utiliza eles como sistema único, né? Você utiliza eles para realizar algum tipo de atividade, né? O sistema único, né? Aqui tem alguns benefícios, né? A escalabilidade é um benefício, a performance é um benefício e a confiabilidade também é um benefício, né? E aqui uma pequena imagem ilustrativa aqui, né, da questão de redes, sistemas distribuídos e afins. Então vamos indo para a parte de estado compartilhado, né? Dentro de um sistema computacional não distribuído, se quisermos utilizar diversas máquinas e transmitir mensagens entre elas, devemos utilizar a rede em todas as máquinas, né? A questão de redes de computadores. Sendo assim, terá um programa simultâneo em uma única máquina para acessar a memória compartilhada. Dentro de um sistema distribuído, mesmo com a memória compartilhada, ainda desejamos que diferentes máquinas trabalhem em conjunto para a realização de alguma atividade. E aqui a gente pontua, né, tem essa questão de diferença entre redes de computadores e sistemas distribuídos, né? Redes de computadores é algo que vem um tempo muito atrás, né, na questão da ARPANET e afim nos Estados Unidos. E aqui a gente vai colocar um problema da rede de computadores, né? Com a questão de redes de computadores tradicionais, né, existe um problema que é a perda de mensagens e uma questão da sincronia da rede física, né? A rede física fica assíncrona. Ou seja, né, todos esses dois problemas, né, seriam tratados de maneiras diferentes dentro do sistema distribuído, né? Em resumo, a utilização de um sistema distribuído é necessária várias vezes, mesmo que com algumas dificuldades que possam surgir, né? Como a gente falou ali, a questão de perda de mensagem e a sincronia da rede física, né? Para a gente resolver em sistema distribuído, vai ser um pouco mais complexo, vai ter um pouco mais de complexidade, e a gente vai precisar fazer certas mudanças, né? Certas vai ter que ser adaptações, né, que a gente vai ter que fazer de um problema que tem na rede de computadores, a gente vai ter que resolver esse problema com os sistemas distribuídos, né. Aqui tem a questão da casualidade, né. Por casualidade, queremos dizer a capacidade de um evento influenciar o outro, o que em um sistema genérico para o qual não temos nenhuma compreensão semântica de causa e ação, temos que assumir como uma propriedade temporal, né. Então, qual é um problema que acontece numa máquina que vai influenciar em outra? Isso é uma questão de casualidade. O que é o problema, né? A questão de causa e consequência e afins. Então, tem toda essa questão dentro do sistema distribuído para você analisar, né? Se você vai desligar uma máquina, vai continuar trabalhando. Se você tem um problema em um aplicativo num celular de um cliente, o problema é o celular, é o servidor, a maneira como o software foi implementado, enfim, né? A questão do sistema distribuído tem que ser analisado nessa causalidade. Aqui tem o teorema CAP. O teorema CAP é um importante teorema de sistemas distribuídos, que possui conexão com os três principais aspectos de sistemas distribuídos, né? Consistência, disponibilidade e resiliência. Ou seja, o sistema tem que ser consistente, né? Ele não pode ficar apresentando falhas ao redor do tempo e afins, né? Ele tem que ser consistente até para ser apresentado para o cliente. O sistema tem que ser consistente. Disponibilidade, óbvio. O sistema tem que ficar disponível, tem que ter disponibilidade para todos os locais. O quão mais geral for a disponibilidade, melhor. E aqui a gente tem a questão da resiliência, né? O sistema tem que ser resiliente, né? Essa palavra é meio que autoexplicativa, né? O sistema tem que conseguir ficar se ajeitando, conseguir fazer o sistema mais tolerante a falhas e afins, né? Então, esse teorema CAP, ele fala pra gente que quando você faz a implementação do sistema distribuído, é mais comumente feito que você priorize, ou meio que afirme, meio que tenha em mente que você vai atingir dois
desses três aspectos, né? Atingir os três aspectos com 100% ou com muita perfeição ou com uma porcentagem grande de acerto vai ser algo muito difícil, né? Você tem um sistema bastante consistente, bastante disponível e bastante resiliente. É algo um pouco difícil, né? Um pouco não, bastante difícil, né? O Teorema Cap afirma isso, né? Então, só mais uma afirmação para dizer, né? Nos dias de hoje, não conseguimos ter uma segurança de 100% nesses três aspectos. Então, escolhemos um desses três para esquecermos um pouco, né? Que é o meio que afirma o Teorema Cap, né? E para dar uma finalizada, né? Aqui nessa apresentação, para a gente dar uma revisada, a questão de sincronização do tempo. Existe um problema com o tempo em sistemas distribuídos, né? Ou seja, cada máquina possui o seu tempo local. O tempo é um caso especial de estado global que não temos em sistemas distribuídos, né? E aqui nós temos algumas abordagens, né, para essa questão do tempo, né? Essa NTP e essa True Time. Ou seja, como você vai ter diversas máquinas trabalhando em conjunto, né, para realizar uma certa atividade, né, que esse é o objetivo dos sistemas distribuídos, como a gente colocou aqui nessa primeira parte, definição do sistema distribuído, muitas vezes você vai ter máquinas diferentes que vão ter a maneira como o tempo está sendo colocado lá diferente. Então, dentro de uma máquina vai ser uma hora, dentro de outra máquina vai ser outra hora. Então, atividades que precisam de tempo podem ser prejudicadas por essa diferença de como a gente está classificando, né, o tempo mesmo de máquina para máquina, né? A diferença de alguns segundos, de alguns minutos, talvez, eles prejudicam essa questão do tempo. E aí aqui são abordagens para a gente fazer o que ele pode fazer para sincronizar dentro de todas essas máquinas o seu mesmo tempo para ajudar, né? Então, basicamente foi isso, essa primeira apresentação, ainda vai ter outras duas apresentações e obrigado por assistir, né?